Por que a bolsa caiu tanto no último mês? Pessoal, a gente está tendo uma desvalorização ali no Ibovespa que parece que não para de cair, né? Muita gente já começando a ficar preocupado, vendo algumas posições no negativo. Isso, querendo ou não, mexe ali com o psicológico de muita gente. Além de trazer os motivos aqui, né, que podem explicar essa queda, eu quero ir além disso e, em vez de ficar só falando, ah, caiu por isso, caiu por determinada coisa, aconteceu isso, 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 por isso que caiu. Não quero ser esse tipo de pessoa que vai ficar fazendo isso nesse vídeo. Eu quero ir além e mostrar para você qual é o caminho, o que se deve fazer nesse momento diante dessa queda. Ou seja, dar uma instrução, clarear, às vezes te acalmar também um pouco e contar o que eu estou fazendo e como que a gente tem posicionado também nossas carteiras diante dessa queda que foi de certa forma uma queda até significativa para o Ibovespa, tá? Então vamos lá. Primeiro, o motivo da queda, de certa forma, pode ser explicado às vezes de maneira simples, porque tem muita gente vendendo, principalmente o estrangeiro, o gringo. Em contrapartida, né, começo do ano estava ali tendo um fluxo estrangeiro bem acelerado, entrando muito de capital, faz com que tenha muita demanda pelos ativos, consequentemente, o preço acaba disparando. Isso foi visto, isso de fato influenciou os preços. A mesma coisa o grande resgate que teve durante maio. Então a gente vê que o fluxo acabou afetando sim o mercado. Mas a gente tem também questão de inflação acelerando, porque o conflito no Oriente Médio está demorando mais do que era esperado. A gente tem curva de juros aqui no Brasil abrindo, as longas, os títulos pré atrelado à inflação do Tesouro disparando suas taxas, ou seja, aumentando de certa forma, uma incerteza quanto ao futuro, aumentando uma expectativa sobre a inflação não necessariamente ser controlada, mas ela voltar a acelerar futuramente. Talvez os juros não caia tanto como era imaginado, já que a gente já tem a Selic alta, ela começou a ser cortada de maneira gradual e a inflação já está acelerando novamente, não necessariamente só porque o juros foi cortado, mas porque tem o conflito do Oriente Médio, que fez com que o petróleo disparasse, que acaba atrapalhando também energia, alimentos. Então, pessoal, a gente vê esse cenário, sim, e faz, né, uma análise dessas coisas, fluxo, conflito, juros aqui no Brasil, inflação, tudo isso combina para aumentar uma incerteza quanto nossa economia no futuro. E quando a gente está falando de economia, a gente está falando de empresas. O Ibovespa é composto de empresas. Então toda essa incerteza fez com que ele caísse. A gente tem eleições também esse ano, teve aí vazamento de conversas de possíveis candidatos que também o mercado acabou sentindo um pouco isso, abre novamente a desconfiança. Qual o próximo governo? Qual o próximo presidente? Vai continuar, vamos dizer assim, mais para o lado atual, um governo de esquerda, ou entra algo novo? Tudo isso somado veio a fazer com que o Ibovespa caísse. Não existe um único fator. Então eu quis contextualizar a queda aqui de uma maneira um pouco mais breve. Não vou entrar no detalhe aqui das coisas, de fluxo, juros, etc. Porque não é o objetivo, como eu falei. A gente faz essas análises, mas não é a ideia ficar trazendo aqui uma leitura das métricas. Ah, a inflação subiu tanto, o fluxo é tal, aconteceu tal coisa com o petróleo. Não é isso, isso a gente faz. Mas o importante é saber, claro, analisar, mas saber o que fazer com essa análise que a gente realizou, que é o que eu quero falar agora. Por exemplo, meses atrás, o que a gente veio fazendo? A gente veio deixando de comprar de forma mais intensa bolsa, renda fixa. Por quê? A bolsa estava esticada. Muitos ativos perderam ali espaço para a gente comprar porque a margem de segurança foi sendo comprimida ou já estava acima de um preço teto. E a gente pode até falar que a gente está num mercado de alta. Eu acho que a gente nem viu ainda, de fato,
o bull market que o Ibovespa pode entregar, já que a gente teve ações, empresas muito descontadas com esse grande avanço da taxa Selic aqui no país. Então, eu acho que a gente não chegou ao fim do mercado de alta. Eu acho que a gente ainda está em um mercado de alta, só que como todos os mercados, tem as correções, tem as quedas no meio do caminho, que abrem oportunidades. E eu vejo dessa forma. Eu vejo que há uma queda, que por mais que foi significativa, é uma queda até mais sofrida, porque ela é vários dias caindo pouco, mas caindo. É diferente daquelas quedas bruscas que acontecem num único dia e depois recupera de maneira rápida. É uma queda lenta, que acaba, vamos dizer assim, sendo um pouco mais chata a dor dela. Eu entendo isso. Só que eu vejo também como uma oportunidade da gente aumentar posições em bons ativos, falando de ações. Ações que novamente estão em preços que abrem uma margem de segurança maior, voltaram para baixo do preço teto, e aí você pode aumentar sua posição, equilibrar novamente a carteira de ações. É isso que eu tenho buscado fazer com essa movimentação que aconteceu no Ibovespa, sem se desesperar, sem agora achar que é o fim do mundo. Anteriormente, a gente focou um pouco mais em dólar, porque bolsa estava esticada, as taxas na renda fixa já estavam caindo. Bolsa agora está mais interessante novamente, porque teve uma queda. De repente o dólar a gente deixa um pouquinho mais de lado nesse momento, dá uma aguardada. Até a renda fixa pode ser um potencial aporte, já que as taxas subiram bastante. Mesmo diante de todo esse cenário mais pessimista que foi instaurado, Gustavo, mesmo diante de toda essa incerteza que começou a, vamos dizer assim, ascender, já que as taxas do Tesouro, inclusive, estão refletindo bastante isso, já que está subindo bastante, pré-IPCA, provavelmente está subindo porque se imagina que no futuro a inflação vai acelerar. Mesmo diante disso, você vai ter a coragem de comprar ações? Sim, pessoal, não dá para a gente ficar tentando fazer juízo de valor, tentar ficar adivinhando as coisas. O mercado está nos mostrando essa oportunidade e também está nos mostrando esse potencial caminho mais inflacionário, mais incerto. Só que assim, minha carteira, as carteiras que a gente gerencia, não está focada somente em ações, não está apontada para ganhar somente uma direção, porque está diversificada. Porque a gente tem renda fixa, seja atrelada à inflação, seja pós-fixado, seja pré. A gente tem também a parte dolarizada da carteira, reserva de valor, exposição à bolsa americana, exposição à bolsa global, ou seja, no mundo todo. Então, esse aporte que a gente está fazendo hoje, focando um pouco mais em ações, não é porque a gente acha que agora é o momento das ações e as ações vai ter que dar certo. Não, a gente tem uma carteira diversificada do qual a gente está sendo pontual ali, para aproveitar essa oportunidade que pode se provar no futuro que é uma oportunidade nas ações. Mas e caso não venha acontecer? Essa oportunidade que eu estou vendo hoje não se concretize no futuro e eu, vamos dizer assim, errei ao tomar essa decisão hoje. Não vai ter problema. Por quê? Eu tenho a renda fixa, eu tenho os investimentos em dólar. E o mercado é cíclico. Uma hora é a renda fixa que vai estar boa. Uma hora vai ser parte em dólar, outra hora vai ser as ações. Nunca vai ser uma unanimidade. Dificilmente vai ser. Tudo está correndo bem, porque o mercado é cíclico. E o importante é saber construir uma carteira diversificada que enfrente todos os ciclos, que não precise apostar numa direção e que te permita ganhar dinheiro independente do cenário, ou seja, construindo uma carteira que é convexa. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Por mais que eu esteja priorizando o aporte em ações, eu sigo com uma carteira que é diversificada, que é convexa. Então eu aproveito essa oportunidade pontual para colocar um pouco mais de dinheiro, comprar as ações com um preço ainda mais interessante, mas sem abrir mão da exposição à parte de renda fixa e à parte de dólar. E é isso que eu estou fazendo diante dessa queda que eu estou vendo no Ibovespa e que provavelmente pode ser uma grande oportunidade de aumentar uma posição ou começar a iniciar.